Sejam bem-vindos pilotos de Mobile Suit ao Ganto CG Brasil e hoje nós iremos fazer um game um pouco diferente. Hoje o teste vai ser o ST5 contra todo mundo. O ST1, 2, 3 e 4. O objetivo desse episódio é a gente saber se mais ou menos se a Bandai está meio que mantendo os níveis, não aumentando, fazendo um power creep gigantesco entre os STs que estão para frente, e sim saber se ela está mantendo mais ou menos a sinergia geral de todos eles. O grande problema de quando o jogo começa a ganhar um pouco mais de corpo é o fato de começar a ter decks cada vez mais fortes, deixando os decks antigos cada vez mais fracos, exigindo sim que o power creep vai ficando cada vez maior, mas vamos ver se vale a pena ou não, se está sendo uma consistência dentro desses decks. Bom, pessoal, eu estou aqui com a lista aqui para vocês, com a imagem mostrando aí todas as cartas. Obviamente eu vou dar uma expandida em todas elas. Porém, como vocês podem ter percebido, nós temos uma combinação agora do roxo com o branco. E uma coisa que é interessante é que nós tivemos o nosso primeiro reprint. Obviamente, vocês podem ver aí no canto inferior direito, que é aquele que, lembra? Tira aí... Então, pessoal, esse aqui tá... Então, pessoal, tô como que é... Então, pessoal, estamos com a lista aí para vocês. É uma combinação de roxo com branco, como vocês podem ter percebido. Obviamente, eu vou dar uma expandida nas cartas, porque, no caso, estão muito pequenininhas, então vou passar em torno todas elas aí para vocês. Mas, como vocês podem ter percebido, nós temos um roxo, onde ele vai começar a causar dano nele mesmo, e o branco brincando um pouquinho de blocker. Então a gente percebe que o branco foi mais ou menos uma escolha que eles fizeram com o objetivo de ser um pouco mais defensivo para segurar um pouco pelo fato de o roxo ser um pouco mais agressivo e tomar o dano dele mesmo. Então como ele precisa causar dano para causar mais dano, então teria meio que alguns blockers para segurar um pouco a galera enquanto eles vão batendo neles mesmos. Seria meio que um deck um pouco mais sadomasoquista nesse quesito. E a gente pode perceber que nós temos o nosso primeiro reprint. Vocês conseguem ver ali no canto inferior direito que é o Forsaken Incidents. É onde você escolhe um alvo e dá -3 para ele. Então, de uma forma geral, a gente já começa a ver talvez aí uma possível bandeira amarela, onde que talvez ao um certo de um tempo comece a surgir um pouco mais das unidades ou comandos ou algumas coisas que sejam mais reprint, mudando um pouco a arte. Se você gosta de uma arte específica, perfeito, não teria problema. Mas se por acaso você pensa um pouco mais na carta, o efeito dela mesma, então não tem problema, pode ficar com as suas cartas originais sem ter algumas artes diferenciadas. Então, pessoal, começando com ela mesma, a gente tem o Warforcing Incident, que tem o Burst, é o comando, e o seu Burst é o main que nem um action, você escolhe uma unidade inimiga e dá -3 de AP para ela durante esse turno. Então, no caso, a gente já começa com os nossos reprints, você já pode perceber que está como ST1 14, não está como ST15, porém, essa arte específica aparece no ST5 de uma forma geral. Como eu falei para vocês, de qualquer forma é uma carta que ela foca mais nessa questão de se proteger, considerando então que o ST5, de uma forma geral, para o roxo, ele é um pouco mais meio que sádico, ele vai batendo nele mesmo para ficar um pouco mais forte. Então, começando com a primeira carta mesmo, então do ST5, a primeira que é o Gundam Barbatos, quarta forma, aí uma unidade nível 6, 4 de custo, do Mikazuki Angus, do tipo Tekidam e do tipo Gundam Frame, 4/5 com bastante força. Essa é a carta característica da cor roxa devido ao fato de ter essa primeira e única mecânica até então, que é o Suppression. Mas de qualquer forma, quando ele entra com o Deploy, você escolhe uma outra unidade e causa 1 de dano nela. Então você pega uma unidade sua e pá, causa 1 de dano nela. E aquela unidade ganha mais 1 de AP, ou seja, então já estamos começando a brincar com um pouco mais dessa questão de dano. E o Suppression, quando você ataca o Shield, tira 2 cartas simultaneamente. Futuramente irei falar um pouco mais sobre como funciona então o Suppression, se vai, no caso, se triga comando, se triga o Burst, se triga piloto, se triga base, como é que faz. Mas daí, de qualquer forma, a gente vai conversando, mas irei explicar futuramente quando o ST5 chegar com mais força, como que funciona esse tal de Suppression. Então, a gente continuando, nós temos aqui a carta número 2, o Gundam Barbatos, segunda forma, nível
4, custo 2, também do Miyazuki Angus, também do mesmo tipo. E quando ela tem um dano causado nela, ela é mais 2 de ataque. Então, pingou 1 de dano, se torna aí um 5-3. Então você percebe que meio que o estilo de jogo do roxo, pelo menos até então, é brincar com o dano. Pinga nele mesmo, fazendo com que ele fique mais forte. Então, cuidado aí, principalmente quando a galera for jogar contra os decks de ping, porque você já está meio que facilitando um pouco mais a vida deles. Seguindo então aqui nós temos o CGS Mobile Work, que ele é um turno 1, 0-2, e é interessante dessa carta porque ele é meio que a carta da engine do deck. Você pode virar essa unidade, meio como se fosse um suporte, mas você vira essa unidade, escolhe uma unidade sua e causa 1 de dano. Ao fazer isso, dá mais 1 de ataque. Considerando algumas unidades que já ficam mais fortes com isso, como a gente viu, por exemplo, no Barbatos da segunda forma, causa 1 de dano com a habilidade dele, mais 1. Com a habilidade do outro, mais ainda. Então, você pode então trigar o CGC Mobile, fazendo com que o seu bicho fique mais forte ainda. Seguindo então aqui no ST504, nós temos o Graze Custom, uma carta aí vanilla de turno 1, custom nível 2. 2-2, perfeito, uma coisa mais agressivinha, porém, para você ter um pouco mais dos seus turnos iniciais. Nós temos agora o Gundam Custom Rebake, ele também faz parte do Akihiro Fland, tem Takandan e Gundam Frame. Ele é um 3 nível 4, 3-4, e é interessante porque quando ele destrói, no caso, quando ele é destruído, você escolhe uma unidade que tenha 4 de AP ou menos e resta. Então, você percebe que o branco faz um tanto de sentido com o roxo, porque o branco brinca um pouco mais com essa questão de controlinho. E também existe algumas unidades roxas que já brincam com um pouco desse controlinho. Então, acredito que a escolha para o branco faz com que futuramente esse roxo já brinque com alguns outros brancos. Ou fazer um branco com um splash pro roxo, ou um roxo com algum splash pro branco, dependendo do jeito que for, mas eu acho que vale super a pena a gente ir testando futuramente. Nós temos aqui um outro de turnos iniciais, o Hakuren, 4-3, sem nenhum tipo de coisa, habilidade nenhuma, o Vanillão propriamente dito. Nós já temos agora uns brancos interessantes, nós temos aqui o MC Gillis Washbone Graze, ele é um nível 4, custo 3, um 4-2 do tipo Gjallarhorn. O seu piloto é o Macklin Fried e ele é um blocker, perfeito, um blocker já ajudaria bastante, apesar de ter pouca bunda, pelo menos ele já é um blocker um pouco mais agressivo, achei um pouco interessante nesse quesito. E quando ele é pareado, você pode escolher uma unidade de nível 3 ou menos e dar menos 2 para ele. Então você já percebe que já dá para, apesar de ser um blocker, ele é um blocker levemente agressivo, então você pode tanto que, caso você pareie com Miguelis, você pode bater diminuindo a força dele, ou caso você não tenha, pelo menos você já tem um blocker em campo. Nós temos o Graze Commander Type, 1-2-3-3-2, meio que uma... Pra galera que quiser tirar o Zowort e quiser brincar com mais ou menos uns mesmos custos, ele é um 3-2, só que no caso ele bate e ele é um Gjallarhorn Trait, então você pode ainda tripular e bater, dependendo do jeito que for. Então, no caso, eu achei o Graze Commander levemente melhor do que o Zowort, meio que trocando assim a partir do nível, a partir do custo. Achei que vale interessante essa troca futuramente. No caso, se você joga com o Zowort, jogar com esse Graze faria meio que o mesmo papel, ainda podendo bater, porque o Zowort não bate. Com isso a gente tem o Graze aqui normalzinho, ele é um 2-2 também de turnos iniciais, bem interessante. E começando então com os pilotos, o Miyazuki Angus, que quando ele pareia, você escolhe uma unidade sua e uma unidade inimiga e causa 1 de dano, perfeito. Causa 1 de dano, dá um pingzinho básico, perfeito. Causa 1 de dano na sua unidade para trigar as habilidades, onde grande parte das unidades dele também, quando causam dano, ficam mais fortes. Então no caso aqui, você já está ajudando bastante. Nós temos o Akihiro Atland, quando ele é linkado, se você destruir uma unidade inimiga em batalha, você escolhe um Takandan e de nível 2 ou menos que estava destruído e coloca na sua mão. Basicamente é para voltar aquele seu turno inicial, que você pode virar e causar 1 de dano em você, aumentando um pouco mais difícil. Então meio que para manter um pouco a sua engine ainda funcionando, você tem o Akihiro Outland de uma forma geral. Já o piloto pro branco, que é o Miguelis, que ele faz parte também com o Zowort 2.0. Quando ele pareado, se tiver 2 ou mais Gatland ou Takandan em play, você escolhe uma unidade
que tenha 3 ou menos de vida e vira. Então, de uma forma, já temos aí um pouco mais de um controlinho, deixando um pouco mais forte. No caso, se você conseguir vomitar os seus bichinhos para conseguir fazer a engine funcionar, ainda você ainda consegue fazer com que o bicho vire sem nenhum tipo de complications. Um outro que nós temos aí de comando, With Iron and Blood, ele tanto com o main quanto com action, você causa 1 de dano na unidade sua e dá mais, no caso mais 5, mais 3, no caso é mais 3, né? E dá mais 3 de AP, então é interessante porque ele serve como uma questão suicida, ele é um Iron and Blood. Então no caso você tá lá com 2 de vida, o bichão vai bater em você, ou no caso você tá usando como um blockerzinho lá e pá. Ele é interessante porque se a gente for pegar o Graze, onde ele é um bichão de 4-2 blocker, no caso, qualquer bichinho merda pode meio que destruir ele, mas se o cara tá batendo com um bichão e você tem aquele blocker, você bloqueia ele, usa esse action, deixa ele mais forte, tá voltando 7. Com voltar 7 já consegue tirar bastante gente que estiver causando problemas com você. E a gente tem aqui uma carta que fez um certo alarde, mas também ele percebe-se que ele é bem pontual, que é o Fatal Strike. O Fatal Strike, ele quando burst causa 1 de dano na unidade, e se for no caso do main, se for nível 3 ou menos, ele destrói, não causa dano. Então é de uma forma direta. Então você percebe que aqui o roxo ele tá brincando muito com essa ideia de ser um agressivo meio berserker, causa dano, fica mais forte, destrói bicho, tira do jogo. Então achei bem interessante essa forma, pelo menos a escolha de cor para o roxo, e dessa proposta é um agressivo, mas é um agressivo numa pegada mais berserker. E a gente tem a base Izarib. A base Izarib é 0,5 de uma maneira normal, só que é um de nível 3, eu achei bem legal porque ele é um custo baixo, né? No caso custo 1 como sempre, mas ele é custo 1, ele é nível 3, ele vem rapidinho. E, no caso, quando você vira, ele escolhe uma unidade que esteja com o dano e se dá mais 2. Então, meio que é um Versalis um tanto diferente, porque o Versalis dá mais 1 de ataque e esse dá 2. O Versalis pode ser para qualquer unidade, esse aqui tem que causar o dano. O Versalis tem um pouco mais de nível, esse aqui é um nível menor. Porém, de uma forma geral, caso você for jogar de um vermelho-roxo, por exemplo, não impede de você estar meio que usando esse no lugar do outro, porque já que você vai causar dano, receber dano de qualquer forma, faz com que ele entre um TK do tipo Warship. E aqui, para finalizar, eu coloco aqui a arte FUAT bem legal, usando o LR+, do Barbatos quarta forma. Então, pessoal, começando aqui a nossa primeira partida contra o ST1. O ST1 de todos os STs eu achei que foi um pouco mais complicado para esse deck, porque como o ST1 de todos eles, ele é um pouco mais redondo, um pouco mais completo. Aumenta o dano, aumenta a vida, ele vira, ele cura, causa dano, reduz. Então achei que ele de todos foi um pouco mais complicado de lidar, devido ao fato do deck ser um pouco mais pro-agressivo, ser um pouco mais pro-suicida. Então, de uma forma geral, ele se tornou um pouco mais complicado. Tanto que de todas as partidas, ele eram umas partidas que duravam mais, eram mais demoradas. E eu também precisei de, no caso, umas 2, 3 partidas para começar a sentir como conseguir jogar contra o branco e azul. Como vocês podem ver, de uma forma eu estou sempre trazendo bichos pequenos, porém ele já conseguiu virar causando uns danos. Quando você for jogar com esse tipo de deck um pouco mais agressivo, no caso, usar o roxo contra um deck azul-branco, saiba que ele vai te controlar de muitas formas. Então você conseguir fazer com que você gaste os recursos da pior maneira possível, isso é a sua estratégia contra um deck, seja ele o Blocker, seja ele um pouco mais pro Academy, porque o seu objetivo é tirar as unidades, gastar todos os comandos que a pessoa tiver, para depois você conseguir de alguma certa forma baixar o Suppression e bater causando 2 de dano de uma forma mais direta. Então quando você for jogar também contra esse deck, no caso você que joga de controle, você que joga de Academy, for jogar contra o deck roxo, utilize seus comandos da maneira mais direta. Ou no caso, como ele vai causar dano nele mesmo, fazer com que você consiga usar os blockers corretos, os comandos corretos, os bounces corretos, para conseguir fazer com que a pessoa utilize as habilidades e force ela a pingar, sempre ficar pingando, até ele se tornar uma carta meio que morta devido ao ter uma força, uma bunda um pouco menor.
Claro que o comando, quando a gente fala sobre o azul e o branco, ele brinca mais com virar, brincar um pouco mais com bounce. Porém, utilizar da maneira correta é bem interessante. Utilizar de Forsaken, utilizar de Mula-Flaga, até mesmo algumas unidades azuis que pincam um danozinho, aí talvez seja um tanto interessante. Não estou falando do Pings, que é o vermelho com o azul, que é o principal elemento de combinação de pingar dano. Algo que essa combinação de cor ela é realmente bem mais forte contra o roxo. Porém, se você conseguir utilizar dessa forma, é algo interessante. Então, você roxo, quando for jogar contra um deck um pouco mais de controle, force ele de uma tal forma que você consiga fazer com que ele gaste os recursos da pior maneira possível. E quando você, controller, for jogar contra o roxo, jogue de uma forma um pouco mais ciente de que sim, para fazer a engine dele funcionar, ele precisa fazer com que o dano aconteça. E nisso permite ele causar dano e force ele causar dano. Coloque blockers bem mais pesados para que você consiga ter, no caso como apareceu aqui, os repairs, levanta resource, deixa ele sempre em pé, faz com que isso aconteça. Eu, quando estava jogando aqui de roxo contra esse, forcei ao máximo para conseguir fazer com que o suppression funcionasse. Então, bater com o Suppression, às vezes a galera tava pensando até que quando saiu, nossa, o Suppression vai acabar porque causa 2 de dano, com 3 tapas acaba o jogo. Mas de verdade, considerando os tapas que são realmente primorosos, onde você vai bater, vai causar um dano, esse dano vai acertar no seu escudo e o escudo vai tirar 2, não é algo tão simples. Claro que você vai fazer uma estratégia, gerar uma estratégia de limpeza de board para que o último tapa seja do Barbados e assim você consiga causar 2 de dano. Porém, essa habilidade não triga com Breach, então também fica um tanto complicated você fazer esse tipo de estratégia focado necessariamente no Suppression. Então você percebe que essa partida, como vocês estão vendo aí, é uma partida bem mais truncada, onde eu tento ser agressivo, ele se defende, ele tenta ser agressivo, eu tento defender de volta, aí eu bato um pouco aqui, bato um pouco ali, giro lá. Então quando você for jogar de controle, saiba que você tem forças para segurar o roxo. E roxo, saiba que você tem forças para passar em cima do blocker. Porém, é uma forma bem mais lenta, um jogo bem mais complicado, que vai se estender com certeza para turnos para frente. Porém, você roxo tem força suficiente para conseguir ter os seus bichões e conseguir destruir, pingar, virar, bater. E você controle conseguir fazer com que quanto mais tempo você segurar o board, mais o oponente vai precisar se causar dano e assim, por consequência, deixando o inimigo, deixando a unidade necessariamente bem mais frágil e também mais plausível de tomar um nocaute, às vezes até mesmo sem querer. Porque isso é bem importante. Cuidado para não dar-se nocaute. Quando você triga, não vou usar a habilidade e colocar nele. Trigou a habilidade e causou dano. Causou dano, pode ser que você destrua a sua unidade. Com cuidado também. Claro que existem algumas unidades que quando são destruídas, algo acontece. Então, no caso, a sua unidade está com pouca vida, então você dá um tapa em alguém, tira um pouco, causa um dano aqui, faz com que o bicho morre, vira tal coisa. Então, também existe a possibilidade de você dar uma destruída em você mesmo. Porém, cuidado com os pingos, no caso, os auto-pingos de dano, porque isso, no final das contas, pode ser um problema para você. Então, vocês percebem que essa jogatina ela se estende um pouco mais comparado com os outros, porque existe sim essa ideia. Mas depois que você consegue, isso funciona na verdade com quase qualquer deck. Porém, quando você acaba com os recursos da mão do branco-azul, depois, no caso, é só bater na tranquilidade. Tanto que você pode ir causando daninho. E o interessante também, até dando um ponto aqui, mostrando aqui para vocês, como habilidades mains, elas não dependem necessariamente da unidade ter rush ou não, ele funciona meio que também como suporte. Você pode utilizar aquele mainzinho básico para dar aquele tapa final ou dar aquele tapa primoroso, como foi feito aqui, para tirar aquela base e assim você conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Agora já estamos bem no final do jogo mesmo, onde a gente só precisa dar os tapas finais, onde eu vou dar um tapa deixando ele apenas com uma vida só, vida 0, e depois batendo e acabando. Agora entrando na nossa segunda partida contra o ST2,
O ST2 é um tanto complicado porque tem o fator Breach, então cuidado, porque como você vai causar dano em você mesmo, tomar Breach é bem mais simples. Eu joguei algumas partidas onde tentei ser um pouco mais agressivo, tomei bastante Breach na cabeça. Com isso fez com que eu perdesse unidade, ainda perdesse vida. Então cuidado com o quão agressivo você vai ser. Claro que é importante fazer a engine funcionar, mas sejam com um pouco mais de parcimônia. Um de dano, saiba bater nos bichos certos, dar o blocker nos bichos certos. Então quando você for jogar contra o deck de Breach, saiba que pelo fato de você agora estar um pouco mais suscetível a tomar os Breaches, cuidado na hora de bater, porque faz toda a diferença quando você for fazer de um certo ou de outro. E você que for jogar de Breach contra o roxo, ou no caso, seja ele o Zero, seja o Wing, seja o seu deck for esse principal, que é o branco, verde Wing, saiba que você precisa, o seu foco em bater nas unidades vai se tornar muito mais importante. E obviamente, tente usar de uma certa forma onde que, já que o outro está usando unidades para conseguir fazer com que a engine funcione, ele precisa causar dano nele. Então foque os seus breaches, principalmente os seus breaches. Se for jogar com Death Sight, sempre foque nos bichos que conseguem fazer com que o seu bicho fique vivo, ou se caso não, pelo menos o breach funcione. Para a galera que for jogar de roxo, principalmente contra esse tipo de deck, cuidado com o turno 8. O turno 8 é o turno do zero. Claro que no ST não existe necessariamente o zero, mas se você por acaso for jogar de roxo, vai jogar um semanal e por acaso tem um wing no seu oponente, então no caso provavelmente tem um zero no turno 8. Turno 8, turno 9, às vezes não é nem no turno 8, mas sim na curva do 8. Então no momento que você perceber que está jogando contra esse, você está com muito deck, no caso com muitos pings no seu deck, devido ao fato de que agora você vai causar dano, cuidado porque ele vai causar 3 de dano em todo mundo. E você de Wing 0, cuidado também, porque você causar dano na unidade, caso você não destrua, você vai trigar as habilidades que aumentam o dano. Então sempre tem aquela máxima que a gente fala. Você precisa fazer a sua jogada pensando na volta. Porque não adianta você querer dar um all-in no oponente, sendo que esse all-in não vai ser um all-in. Gastou um monte de recurso, virou tudo, bateu o máximo que dava e não ganhou. Então cuidado sempre com a volta. Ou da mesma forma que você que joga de roxo, você precisa tomar cuidado com a quantidade de pingo de dano que você for jogar, porque os breaches vão cair em cima de você. Mas também você que joga, que causa o dano no oponente, cuidado para você não causar o dano e deixar o bicho vivo. Com isso ele vai voltar bem mais forte. Botando às vezes precisava de dar 2 tapas numa básico, por exemplo, numa Corsair. E precisava dar 2 tapas, agora com um tapa só já consegue tirar. Ainda mais com unidades que possuem suppressions, ter na sua vida só o shield sem base nenhuma é algo perigoso. Porque, obviamente, as pessoas que forem jogar com suppression vão jogar com 4 unidades. Para sempre ter a condição de, quando aparecer a unidade, conseguir tripular e dar o suppression. Claro que não necessariamente esse seja um finalizador, porque o suppression não finaliza. Então, se for dar 2 tapas, se o segundo tapa for o 0, precisaria dar mais um tapa também. Mas, de qualquer forma, ele é um rampador de vida. Deu 2 tapas, já tirou 4 da sua vida. Algo que seria meio que um double strike com um pouco mais de força. Então, cuidado quando você for escolher... vou baixar aqui o 0 pingando dano em todo mundo. Você vai tirar a unidade? Vou. Então, beleza. Se não, cuidado com a volta. Isso, claro, obviamente funciona também contra a galera que tem o deck de ping, o azul-vermelho, né? O Wizardizão. O azul-vermelho, ele é forte, sim, causa dano sim, mas cuidado, porque às vezes você destrói em prestações. Pinguei aqui, bloqueei ali depois. Cuidado, porque passar o turno pro oponente que tá jogando de roxo com dano na unidade, a volta vai ser forte. Vai ser um tapa com 7 ou um tapa com 8. Mas eu jogo de bichinhos. Perfeito, ele pode focar na sua marida, ele pode focar no seu full frontal, você pode focar no seu Banshee, pode focar no seu Unicorn. Então existe outras formas. E se por acaso você tiver com 0 blockers e a sua base lá tá dando sopa,
vai tomar um Suppression na cabeça. Então sim, jogar contra esse deck, principalmente que você joga de ping, é interessante sim. Então no caso, cuidado também que se você faz fichas, como por exemplo essa estratégia tem bastante coisa de ficha, tem diversas pequenas unidades que causam 1 de dano simplesmente pelo efeito. Um dano aqui, um dano ali. Então sim, é um deck relativamente forte contra o agro, porque é um agro contra agro. Esse não é tão agro em si, porque tem alguns elementos defensivos, né? O azul um pouco defensivo com um blockerzinho aqui, com um suportezinho ali, com uma base que gera um pouco mais de fichas. Porém, de uma forma geral, quando você for causar o dano, lembre-se de que precisa causar o dano para destruir. Não deixe a unidade com dano em campo, porque senão isso vai dar problema. Então vocês podem perceber, a unidade, os robôs da IA estão tentando limpar, tentando aumentar um pouco mais a questão das defensivas. Porém, o meu objetivo é sempre ser agressivo, é sempre bater, porém bater com parcimônia e identificar da maneira correta. Dei ainda uma sorte de comprar o Fatal Strike para conseguir destruir o blockerzinho dele. Então, destruindo o blockerzinho dele. Então, agora é só na tranquilidade. Causa aí o dano. 4 de dano. Chablau. Mais 2 de dano para tirar a base. E no fim das contas, mais 2 de dano. Chablau. E acaba o jogo. Então, pessoal, agora entrando na nossa terceira partida agora contra um deck realmente agro. Então, quando você for jogar contra um deck agro, saiba que vai ter trocação franca com muita força. Porém, quando um deck agro ele possui principalmente close combats, cuidado com close combats ou simplesmente cuidado com aquele elemento de ficar destruindo. Então, é interessante sim você ficar preocupado, sim. Obviamente ele é o ST, então o ST ele é um tanto um pouco mais tortinho de todos eles, pelo menos até então era o ST um pouco mais torto devido a precisar de algumas cartas de suporte que vieram no GD1. Porém, querendo ou não, ele é um deckzinho relativamente forte com o princípio de ser um pouco mais agro. Então conseguir bater sempre com bateção é então interessante. Porém, devido ao fato de ser agro, é interessante a gente imaginar como se fosse realmente um agro mais competitivo. E assim, como que lida com um agro competitivo quando a gente fala de estar jogando com o roxo? O roxo, ele é interessante pelo fato de que, primeiro, ele sim causa dano nele mesmo. Então, os bichinhos pequenininhos continuam precisando de mais de um para você conseguir eliminar um roxo. Perfeito. Outra coisa que é interessante é, devido ao fato do agro não possuir blocker, o grande chance do roxo é bater com suppression. Essa é a principal forma para você conseguir ganhar na velocidade. Porque um deck agro vai vomitar bichinho, e não necessariamente você tem bichinho suficiente para ter um contra-ataque. Porque às vezes ele pode ficar segurando, esperando você meio que virar tudo, para você conseguir bater tudo e não ter umas defesas. Claro que o roxo, por ter um pouco do branco, tem um pouco mais de defesa, então você consegue segurar um tapa ou outro. Porém, às vezes assim, baixou um bicho, então o cara no turno 3 já tem lá 4 bichos e você às vezes tem 1 ou 2, às vezes no máximo um blocker, fazendo com que, depois que ele tira a tua base, 1, 2, 3, 4, 5 vidas de uma vez só. Então é interessante que, pelas jogatinas que eu fui testando, quanto mais rápido e mais pontual você conseguir dar o seu suppression, é interessante porque um suppression são 2 tapas. Então é um bicho para 2. Então no caso, você está batendo com 2 suppressions, por exemplo, são 4 vidas. 4 vidas, então são 4 bichos que o cara precisa estar batendo. E se como o seu suppression, ele já é um dano muito alto, então mesmo que você tenha 2 suppressions, um bata na base, tirou a base. O outro são mais 2. Dependendo do jeito que for, são 4 tapas que o oponente tinha que dar na tua vida para você conseguir causar um certo dano relativo. Então você percebe que nessa partida que nós estamos agora, eu tenho uma quantidade de vida basicamente igual a dele, porém você percebe que eu não dei suppression nenhuma vez. Se eu tivesse conseguido dar um, eu ia estar muito mais facilidade devido ao fato de conseguir isso. O deck roxo, pelo menos o ST5, ele brinca bastante com o branco. Acredito que futuramente
listas iniciais vão sair do roxo com o branco. Acredito que, obviamente, 2 ST5s para ter os Barbatos, para você ter as 4 cobras do Barbatos, seja algo interessante. Mas eu vejo realmente muito forte o roxo brincando com o branco. Pelo fato de brincar com o branco, vai ter bastante comandos de controle. Então, você conseguir manusear de uma certa forma, que é um agro, full agro, como por exemplo o verde-vermelho ou o verde-azul, que esses é um rush, ou é um agro de uma forma geral, saiba que você precisa ser extremamente mais agressivo e entender que os seus tapas precisam ser muito bem colocados. Porque ele vai causar dano nele mesmo. Perfeito. Então você consegue fazer com que, às vezes, um bichinho 2 seu, um bichinho 1 seu, ou aquele bichinho Zaco 2 que fica mais forte quando bate, conseguir bater da maneira certa. Ou simplesmente as estratégias que sejam mais de fazer minions, ou no caso, né, fazer as fichas, como vocês podem estar vendo, começa a ser um pouco mais interessante. Colocar fichas ou unidades que fazem ficha, colocar bases que fazem ficha, fazer coisas que fazem bater com ficha. Então, às vezes, de uma forma geral, uma estratégia que seja interessante para agro em cima do deck do roxo seria simplesmente o fato de você conseguir ter tantos bichos em campo e conseguir ter tantos bichos em campo a todo momento que você consiga fazer com que os bichos sejam uma troca, entre aspas, equivalente. Então você percebe que na situação atual eu estou com 2 vidas, o oponente está com 5 vidas, porém pelo fato de eu ter conseguido gastar toda a explosão dele, ok, a partir de agora é só bater. Coloco uma unidade, tripulo ela quando seja necessário, quando não puder, ok, eu passo pro próximo. Então você percebe que tá tudo em cima do quê? Tá tudo em cima do top deck. Ele comprou um Close Combat perfeito, ainda tem um bunda suficiente para conseguir aguentar. Comprei uma unidade e essa unidade ela é tripulável, então eu já coloco, obviamente, tomar cuidado com causar dano. Obviamente, como eu falei para vocês, deixa o bicho mais forte, porém como a base não está aí e a vida só tem 1 de vida, né? O cheat só tem 1 de vida, então eu não precisei trigar a habilidade, então só segue isso e nada acontece feijoada. Então você percebe que quando você for jogar de agro, principalmente um agro explosivo de turnos iniciais, faça o máximo possível para você conseguir ganhar realmente nos turnos iniciais. E você que estiver jogando contra, você segura. Então, no caso, vocês viram, eu fiquei com 2 vidas, ele ficou com 5 vidas, e no final das contas, ele foi só perdendo aos pouquinhos. E a máquina decidiu causar 1 de dano no meu bicho mais forte, fazendo com que o meu bicho ficasse mais forte. E no final das contas, ele simplesmente deu a base para mim. Obviamente, o Close Combat destruiu a minha mecânica, podia ter destruído o outro. Porém, agora eu estou com 2 vidas. Ele está com 2, no caso, 1 vida só. E ele está batendo. No caso, bateu. Houve, então, sim, uma troca. Mas agora eu tenho o quê? Um pouco mais de possibilidades. Por quê? Ao bater, eu fico um pouco mais tranquilo. Decidi então bater na vida para meio que garantir que a qualquer momento ele destrua, porque ele só tem uma unidade e mesmo que ele compre, ele não vai conseguir tripular. Então vai ter essa troca. Então agora no fim das contas, mesmo que ele baixe uma unidade, perfeito, é só bater porque não vai acontecer nada comigo. Entrando na nossa quarta e última partida. Essa partida é contra o ST4, que ele é agressivo e blocker ao mesmo tempo. É uma estratégia um pouco mais complicada, porque para conseguir fazer com que isso aconteça de maneira um pouco mais intensa, você tem que imaginar que esse tipo de estratégia, ou no caso, aquela que é defensiva e ofensiva ao mesmo tempo, ou pelo menos que possui recursos defensivos, cuidado com essa parte mais controle e de blockers grandes. O AL Strike, por exemplo, que tem 4, que volta para a mão. Obviamente, pelo fato de você causar dano em você, os alvos que dizem vire unidade com tanto de bunda ou menos. Vire unidade com tanto de vida ou menos. Perfeito, isso aí é normal. Mas quando você reduz a sua vida para que o negócio aconteça, perfeito. Claro que existe sim alguns alvos que falam que volte ou vire uma unidade com AP. Quando você faz isso com AP, você está meio que tirando do range desses comandos o fato de você conseguir dar o AP, porém você está possibilitando os comandos que mexem com HP.
Então acredito que com a vinda do roxo, alguns comandos que tem como limitante o AP comecem a perder um pouco de força devido ao fato dele aumentar a força de AP, e as unidades que brincam mais com modulação de HP fiquem um pouco mais em evidência, devido ao fato de que você diminui o seu próprio HP. Com isso, o fato do deck Ping estar sendo bem forte nos últimos tempos. Então cuidado com o caso de você reduzir muito a sua vida e perceber que o cara tem bastante comandos que mexem com HP, como por exemplo aí o Mulaflaga, que já deu umas 2 vezes em mim. É algo bem interessante. E obviamente, como esse vermelho tem Breach, como esse vermelho tem Ping, é bem complicado. Estratégias que consigam tirar as unidades com uma certa facilidade é algo bem mais interessante. Eu estou tentando ao máximo conseguir usar o Suppression para conseguir fazer com que as minhas unidades ganhem um pouco mais de força no nível de conseguir tirar eles, como eu estou conseguindo tirar, mas ainda conseguir um Suppression propriamente dito. Acredito, se eu não me engano, que nessa partida eu consigo fazer o Suppression acontecer, só que o meu maior medo, na verdade, são habilidades que pingam dano. Como o Pingo, no caso, quando futuramente fizer uma lista mais competitivazinha, for jogar contra deck de Ping, cuidado, porque realmente o controle de vida é algo muito, muito, muito importante. Então, no caso aqui, eu já tô até com 2 Suppressions em campo, fazendo com que eu tenha um pouco mais da esperança de fazê-lo funcionar. Mas primeiro, meu primeiro objetivo é tirar a base para fazer que o Suppression aconteça. E como nenhum bicho tá virado e nenhum bicho é blocker, a gente bate na vida e nada acontece, feijoada. Ele tirou então meu Suppression, fiquei um tanto tristezinho pelo fato de que eu queria que ele tivesse rodado, porém eu ainda consigo fazer com que, porque o Suppression ele não depende do piloto, ele depende do dano que existe na própria unidade. Então aí, perfeito, porque isso pode acontecer tranquilamente. Coloquei então um blocker aí para conseguir dar um pouco de defesa, porque agora o meu objetivo é fazer o Suppression acontecer. Coloco então a habilidade, então pá, primeiro alvo e dá 2 tapas. Alvo 2 tapas. No caso aqui, você percebe que ele vai e compra 2 unidades. Só que no caso você compra 2 cartas simultaneamente. Então, quando for trigar, caso seja trigado, pegou 2 comandos, são trigáveis? Então você triga os 2, um depois o outro. Se você trigou a base e o outro não é base, então uma base ela entra e o outro vai pro saco. Trigou 2 bases, aí já é outros 500 que iremos conversar um pouco mais profundamente sobre como funciona caso trigue 2 coisas que deem deploy propriamente dito. Porém, no caso, mas já dando já um spoilerzinho para vocês, você precisa saber escolher a maneira certa. Porém, então consegui dar um Suppression, já foi bem interessante, né? No caso, eu consegui ir tirando. Ele está dando aqui junto com os Breaches, me deixando levemente preocupado, porque ele já está começando a aumentar um pouco mais a força. Porém, a gente já sabe mais ou menos como acontece essa questão de conseguir fazer com que os bichos sejam tirados aos pouquinhos. E assim você conseguir fazer com que as coisas aconteçam. Já tira o que tem o Arthur para conseguir deixar ele com menos força. Obviamente foi uma troca. Mas no caso você já percebe que ao bater, ele vai ter que bater diretamente na minha vida. Então no momento que eu conseguir tirar, eu resolvo. Muito bem, obrigado. Colocou então o Dagger que ele não faz nada. Comprei já uma unidade. Coloco então a unidade junto para fazer já uma linkagemzinha meio básica. Já bato então no Aegis para conseguir tirar ele, porque o Bridge é uma coisa chata. Trigo a habilidade, consigo comprar e já coloco já o outro. E já bato, deixando apenas com 2 de vida. Ele pode focar em tentar bater na minha base, mas ele sabe muito bem que ao bater vai dar problema. Mas, no caso, ele meio que foi bater na minha unidade e foi algo inteligente mesmo. Mas aí no caso agora, meu maior objetivo é bater, fazendo com que, mesmo que eu bata 2 vezes lá, eu vou ficar com 0 e ele pode dar certo problema para mim. Então primeiro dei um tapa com o pequenininho para ver se ia aparecer alguma base. E no final eu dou um segundo tapa e deixando ele apenas com 0. Agora é só bater. O grande problema é que se por acaso ele comprar um blocker,
já começa a ser um tanto complicado. E foi o que aconteceu, que foi uma Aebius. A minha sorte é que uma Aebius é uma carta relativamente fraca, é apenas um 1, então eu posso bater, entre aspas, na vida, ele vai defender e o meu bicho ainda vai. O problema é quando você, no caso, nessa altura do campeonato, pega o Wily Strike. Mas a minha vitória ela aconteceu porque a máquina ela foi realmente bem bobinha e no final das contas ele decidiu bater, voltou a minha unidade e decidiu bater. Eu falei assim, bem, se bateu, agora é só bater de volta. Então ele meio que, entre aspas, concedeu. Cuidado quando você for fazer tipo de jogada, porque no final das contas pode dar problema. Então pessoal, aqui foi meu vídeo falando um pouco mais sobre o ST5 comparativamente com os outros STs. De uma forma geral, achei que o deck tem uma sinergia bem interessante. Joguei mais ou menos umas 10 partidas contra cada um dos STs, para eu ter mais ou menos uma ideia de como funcionaria de uma forma geral. Eu senti que o Power Creep se mantém um tanto constante, obviamente com o Suspension fica um pouco mais preocupante, né? Porque caso dá os 2 tapas, porém como precisa ter causado dano, tem que ser diretamente no shield, é algumas condições que não necessariamente vai ser trigado todas as vezes. Pelo que eu senti de uma forma geral, ele é um pouco explosivo, então se você consegue se defender um pouco no começo, você não consegue ter um tanto retorno, e se por acaso o deck ele já por causar dano nele mesmo, é um pouco complicado, porque pode ficar dando o alvo um pouco mais fácil, porque tem um pouco menos bunda, pode bater um pouco mais, é um pouco mais sensível para ping, mas de uma forma geral eu sei que vale bastante a pena. Obviamente, no futuro, eu quero testar o roxo com o branco, com o vermelho, com o verde, com outros tipos, com ele puro propriamente dito, com o roxo de GD2, 2 starters. Aí dá pra gente fazer de diversas formas bem interessantes. Já estou até bem animado com as cartas que estão por vir. E obviamente, no futuro, como eu já disse para vocês, eu vou atualizar, como você já pode até ter visto já, que tem uma listinha um tanto interessante, eu vou ver e pegando os principais campeões para a gente conseguir ter um gerenciamento de decks um pouco mais interessante e com certeza entrando agora no mês de outubro vamos começar com lives. Eu não sei se eu vou fazer ou na Twitch ou no YouTube, mas vamos fazer umas lives tanto pra gente ir conversando, mas também até ir jogando um X1, porque eu acho que vale a pena essa diversão, esse compartilhamento. Preparem suas armas, liguem seus motores, porque a guerra vai começar.